E aí, pessoal, tudo bem? Eu vou fazer essa DG aqui pela primeira vez. Eu não sei se eu vou conseguir ou não, porque ela é nível 90, eu tô nível 80. Talvez não dê, porque meu gear tá meio merda. Hoje a gente vai falar do casamento do Sugar Daddy com o Sugar Baby. E, e aí eu fiz uma lista de coisas que eu quero falar. E aí a gente vai começar falando sobre o protecionismo do arroz no Japão, porque se você entender o protecionismo do arroz no Japão, você entende um pouco da França. Aí fica fácil entender por que que você vive puto, porque a gente está perdendo dinheiro que vem para proteger a nossa Amazônia. E aí a gente protege a Amazônia, ela vive desmatada e a gente não sabe por quê. Vamos, eu vou tentar fazer uma, uma linha aqui que faça sentido. O que aconteceu? O Japão, assim como a China, fez o seu projeto de país. É, Deu errado porque tinha que ter errado mesmo, né? Eu estou mais conformado com isso. Durante muito tempo eu achei que os japoneses tinham dado mancada, mas Asimov lá atrás estava me ensinando que não. Que dada a população do Japão e dada o posicionamento geográfico deles, não tinha como ter dado de outro jeito, a menos que a China fosse realmente ineficiente e boba, e ela não foi. Porque uma coisa é você corromper o Brasil, porque você tem tipo 1% da população que tem acesso à informação que 99% não tem. E aí você satisfaz só essa galera e tá tudo bem, porque ela consegue manter todo o resto sob controle. Com 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, numa terra que não é tão abundante, tão rica, tão fértil quanto o Brasil, não é porque você suborna meia dúzia de pessoas que 1 bilhão de pessoas não tem o que comer. Né? Tem que ter um projeto, tem que ter uma organização maior. E aí ficar carregando suborno nisso, neoliberal, faz com que você coloque em risco todo o projeto que impede que 1 milhão e 400 milhões de pessoas se virem contra você e te destituam do poder. Eu estou orgulhoso de mim, porque eu tenho estudado muito. Eu sei que eu estou muito longe de saber alguma coisa ainda, mas eu sei que eu sei muito mais do que quando eu comecei. Não estou querendo dar carteirada com nada aqui, não, mas ao mesmo tempo em que a borda da minha pizza aumenta e eu vou tendo noção daquilo que eu não sei e isso vai me desesperando, porque eu vou me sentindo cada vez mais burro, por outro lado eu me sinto orgulhoso daquilo que eu consegui passar a enxergar. No projeto do Japão, era o seguinte, galera, a gente não tem terra, não temos terra. Tô cansado de mostrar o tanto de montanha que tem no Japão e a falta de espaço que eles têm para plantar qualquer coisa que seja. E o Japão, ele se desenvolveu como uma potência que tinha que comprar absolutamente tudo de fora, produzir, manufaturar, agregar valor e vender. E essa venda, ela tinha que dar lucro suficiente para eles conseguirem comprar toda a comida que eles tinham. O Japão é como se você abrisse um Age of Empires e você tivesse tudo lá menos fazenda. Você não pode construir fazenda, você pode coletar do bush ali, né, do arbusto, você pode matar o javali, você pode matar os cervos, mas eles acabam e aí você não pode plantar. E o que você tem que fazer? Você tem que ficar trocando comida com alguém. Mas aí para trocar a comida com alguém você tem que fazer coisa de valor agregado, você tem que fazer umas catapultas ali. Eu tô misturando os jogos aqui, eu sei que tá zoado. E tá dando pra fazer aqui, né? Vamos ver se a gente vai conseguir de primeira a quest. Bom, o Japão então falou: a gente vai comprar tudo, vai manufaturar, vai agregar valor e vai vender tudo. E a gente vai comprar comida e nós compraremos todo tipo de comida, exceto arroz. Por que exceto arroz? Porque a gente tem que manter uma soberania alimentar. Então, se não der para comprar bife, se não der para comprar batata frita, se não der para comprar manga de fora, tudo bem. Mas pelo menos o onigiri do samurai aqui vai ter que ter. Né? Pelo menos o onigiri, o arroz para fazer, o bolinho de arroz vai ter que ter. Então a gente vai ter que plantar. Só que aí o japonês falava assim, cara, não tem cabimento em época de Sony, Nintendo, Yamaha, Suzuki, em época de Toshiba, não tem sentido você usar essa terra caríssima. É dificílimo de ter
terra plana nesse lugar. Você vai usar isso para fazer arroz, cara, sendo que você pode vender um videogame, um celular, tijolão. É isso mesmo que você quer fazer? E ele fala, cara, vai ter que ser desse jeito. E aí o que que a gente vai fazer? A gente vai ajudar o agricultor. Então, nós, como nação, vamos multiplicar o preço do arroz por 10. E aí a gente vai proibir a importação. E se a importação vier, a gente vai ter que vender 10 vezes mais caro. Como assim? Arroz vem da Tailândia, arroz vem das Filipinas, arroz vem da Austrália. Se vier a $2, a gente vai vender aqui a $20. Por quê? Porque aí o produtor ele vai falar, olha, a mão de obra japonesa é mais cara, a água japonesa é mais cara, tudo aqui no Japão é mais caro. O terreno é mais caro, o imposto é mais caro, mas como o arroz filipino, que a gente compra por $2 de fora, está sendo vendido a $20 aqui, então se o japonês plantar e vender a 18, ele ganha do filipino. E ainda tem o fato de que a gente vai colocar nas escolas que o japonês bom é aquele que compra arroz nacional porque ele está ajudando os caras que faz no-gyo, que é, né, farming, a sobreviverem com dignidade. E aí você perguntava na escola, na década de 60, quem é que queria fazer o tal do Nugget, quem é que queria trabalhar na agricultura. Ninguém levantava a mão, porque criou-se um estigma de que era uma galera que ficava sendo sustentada pela sociedade fazendo uma coisa que nem precisava tanto. Mas foda-se, quem herdou terras continuou trabalhando terras, e durante muito tempo o Japão ele manteve essa soberania alimentar, até que não conseguiu mais. Eu estava lá quando isso aconteceu, eu não consigo precisar quando foi, eu estou com preguiça de pesquisar, é, mas chegou uma hora que eles falaram, galera, não dá. A gente vai continuar fazendo arroz aqui, mas a gente vai ter que importar também. Então, é como se o japonês que plantasse, ele ainda tivesse espaço de proteção, porque ainda é caro, a tarifa lá ainda é muito alta, mas eles estão importando muito arroz de fora, porque a produção nacional não dá conta. Bom, eu posso estar desatualizado também, tá? O mundo gira e muda, e eu estou completamente por fora. Não acompanho as coisas do Japão como poderia. Bom, ah, por que que eu contei essa história inteira? Tá vendo que é muito importante para um país não ficar dependente da comida de fora, porque imagina que o Japão ele tivesse 30% de dependência do básico alimentar, né, de importação. É muito mais hoje em dia. Mas imagina que o Japão não tivesse arroz para 30% da sua população, e eu sinceramente acho que tem. Desculpa vir tão mal informado e querer falar desse assunto aqui como se eu tivesse propriedade. Dá uma guerra no Japão, os caras fecham o porto em volta, e o que acontece com a população? Toda morre de fome, não é isso? Então, o mínimo que você tem que ter para começar a conversar sobre guerra, para poder começar a pensar em se meter em encrenca, você tem que ter o mínimo para alimentar os seus exércitos, senão você não briga com ninguém. Pois bem, esse capítulo da conversa tá encerrado. Sobre proteção da sua economia e o porquê que os países fazem isso, meio que está explicado por hora. Aí a gente tem que falar sobre estados paralelos. O que são estados paralelos? O Estado Brasil. O Estado, ele é a evolução do... Não tem o Walking Dead? De um lado não tinha o pai do Carl lá, o Rick, e do outro lado não tinha o Negan. É que eu não consegui assistir todas as temporadas, até onde eu lembro, né? Do lado tinha o Rick, do outro lado tinha o Negan. Tinha os caras que seguiam um, tinha os caras que seguiam outro. E aí, se você seguia um, você trabalhava para o grupo, você, entre aspas, pagava imposto com o seu trabalho, e em troca você recebia proteção, segurança, liderança ali, né? Aquilo é anarcocapitalismo. Se você vai desenvolvendo isso, as tribos elas tendem a querer ter mais do que 150 pessoas sem colapsar. E aí você faz um estado com regras,
leis, e aí esse Estado ele pode ser socialista, capitalista, o que você quiser que ele seja. E esse país, supostamente você está pagando imposto para ele, e supostamente ele está te dando o mínimo que ele te prometeu em troca desses impostos. No caso do Brasil, saúde, o que eu acho um absurdo, educação, e outras coisas aí que o Brasil não, que promete, mas não faz, né? Ah, Quando o Estado ele fracassa, isso é uma coisa tribal. Parece super complexo. Nossa, Japão, nossa, Brasil, nossa, Estados Unidos. Parece uma coisa super complexa, mas o negócio é basicamente tribal. Quando o Negan começa a vacilar, quando o Rick começa a vacilar, as pessoas começam a querer tomar o lugar dele. Se eles não resolvem o problema, se eles não demonstram força o suficiente para resolver os problemas, alguém vai lá e se dispõe a resolver, e aí geralmente esse alguém que se dispõe a resolver, ele acaba fazendo com que o grupo passe a gravitacionar em torno deles. Geralmente esse cara vem com uma desculpa, comprei a primogenitude do meu irmão que estava com fome, ou o meu irmão é arrombado, ele mentiu e falou que comprou a primogenitude, sendo que eu nunca nem troquei ideia com ele. É, ou não, ou simplesmente essas pessoas nem se conversam e simplesmente começam a resolver problemas da população que fingem estar do lado e na verdade estão um no outro. Ah, Desculpa, eu não estudei para falar isso, eu estou falando empiricamente, então eu posso estar falando uma tremenda de uma groselha, se informe melhor, tenha outras fontes. A impressão que eu tenho, estudando história como eu gosto de estudar, é que os estados paralelos eles surgem quando os estados eles fracassam com o mínimo. Então, quando você tem vamos falar que o mínimo é casa, comida, roupa e um cirquinho ali, né? A política de pão e circo, ela não é à toa. E ela não funcionou durante tanto tempo à toa, e ela não funciona até hoje à toa. A política de pão e circo, ela funciona porque você garante pão com a subsistência, o cara tem onde morar, ele tem o que vestir, e ele tem o que vestir até para ir no circo, e quando ele vai no circo ele se diverte. Então nós temos TikTok, nós temos Big Brother, a gente tem a Taylor Swift, a gente tem muita coisa que nos entretém, e parece que o outro lado tá mais difícil, né? Parece que hoje em dia a gente tem mais circo do que pão, e o pão tá difícil para muita gente, cada vez mais difícil para muita gente. Deixa, deixa, deixa. Chega uma hora que você vai juntando tanto gold que dá preguiça de ir no NPC lá vender. É isso que eles têm. Ah, então, eu coloquei uma lista de estados paralelos que surgiram e por que, que eles surgiram. Quando que surgiu a Yakuza? Quando o pão estava pouco e tiraram o circo da população. Então, quando tiraram o circo da população e elas não se sentiam à vontade para ir jogar dado lá onde elas queriam jogar dado, e aí elas tinham uma vida desgraçada de muito trabalho que só dava para comprar a comida do dia e o pouco de moeda que sobrava não dava para fazer nada, né? Porque antes o cara ia jogar dado e dormia bêbado todo dia. E aí, a hora que proibiu o dado e o álcool, aí o cara trabalhava todo dia que nem um condenado, um miserável lazarento, e aí ele tinha dinheiro para ir ver uma prostituta uma vez por mês. Só que no 29º dia, como ninguém tinha cofre, como não existia banco, aí ele era assaltado. Aí não dá, né? Você tá tirando o circo do japonês. E aí surge a Yakuza e fala, eu vou garantir que você vai se divertir aqui. Al Capone, quando que em Chicago começa-se uma das maiores máfias e que faziam rolar mais dinheiro no estado americano, que eu me lembro que tenha conhecimento, quando proibiram o álcool. Ou seja, você tirou o circo da galera, porque não tinha TikTok ainda. É a mesma coisa, o cara trabalhava, ele queria chegar em casa e ele queria esquecer que a mulher dele não parava de falar, ele precisava beber. E aí os caras vão e falam assim: é ilegal agora você tomar um uísque. Ilegal, caralho, eu vou na boca de fumo, vou buscar uma cerveja. Aí você vai preso. Aí você fala: porra, mas aí. Como que faz? Aí vem o Al Capone e fala assim: não só eu vou te vender álcool, como garanto que você não vai ser preso.
E aí você compra dele, você paga mais caro, mas foda-se, você tá bebendo. O PCC, ele aparece quando as famílias dos presos não estão sendo cuidadas, quando eles não estão sendo cuidados lá dentro, quando eles estavam sendo desumanizados e humilhados ao ponto de perderem sua humanidade dentro das cadeias. Ah, faço defensor de bandidos, estou sendo realista. Ah, se você não garante o mínimo de respeito para as pessoas, se você proíbe que dentro de penitenciárias do Estado presos veteranos estuprem presos novatos, você vai criar um monte de gente querendo fazer com que esse sistema colapse a longo prazo. E aí, como que você faz a coisa funcionar? Como que você suborna as pessoas das penitenciárias e de fora dela para que as pessoas ali tenham uma vida melhor e com mais dignidade? Mas se eu conseguir dar pão e circo para as pessoas que estão dentro da cadeia, o que é que eu posso cobrar delas em troca? Qualquer coisa, porque elas não têm nada a perder. Então eu começo a mandar dentro e fora do presídio. Os estados paralelos, eles não surgem porque as pessoas são más. Eles surgem porque as pessoas são humanas e cooptáveis por aqueles que afastam seus medos e satisfazem suas necessidades e interesses. É basicamente isso. Então, assim, o Fausto antipatiza com o MBL. Para o Brasil começar a andar, a gente tem que legalizar as drogas para acabar com essa porra. Só que ninguém fala isso. Ninguém fala assim, a gente precisa fechar o negócio mais lucrativo que nós temos na nossa família. Ninguém fala isso. E se você disser hoje que você quer legalizar as drogas, você vira a bancada da bala e da Bíblia contra você. Então não existe um cara que seja louco o suficiente para abrir uma porra de um partido falando que é a favor da legalização das drogas. Não existe. Não existe. Você pode caçar esses caras, pegar os recursos dele, como o Otávio Augusto fez, e falar: escuta, isso daqui vai tudo para educação e para infraestrutura, para colocar essas crianças para serem competitivas com as chinesas aqui. A gente tem recurso para isso. Ninguém vai fazer porque não existe interesse. Então, todo e qualquer partido que abrir vai falar: nós vamos lutar severamente contra as drogas nesse país de maneira rígida, dura, vamos construir penitenciárias. Já começou errado. Ah, Fausto, mas pelo menos ele é o menos pior. Aí é outra história. Então, ideologicamente, eu não tenho como me identificar com nenhum partido, porque o básico. Vocês vão lutar por queda de taxa de juro? Vocês vão lutar. Então. E vocês que estão escrevendo o livro amarelo, vocês já leram como a China escapou da terapia de choque? Porque o debate econômico de Keynes e Mises e Marx, isso daí está ultrapassado, né? A China inventou um negócio que corrige a insuficiência de todas essas pessoas. E a gente não está disposto a estudar, porque ativa nossos gatilhos e a gente fala que é comunismo, que é autoritarismo. Porque, na verdade, isso daqui fode bilionário. Ah, então, o que a gente tem? Ah, e por que eu vim aqui, meu Deus do céu? Enfim, ahn, quando, quando tudo é especial, nada é. Quando tudo é prioridade, nada é. Quando nada pode, tudo é crime. E quando tudo é crime, todo mundo é criminoso. Nossa, Fausto, filósofo de boteco, parece até que você tá bêbado. Não vê correlação nenhuma entre essas coisas. Sim. É, a nossa Amazônia, ela, ela é fruto de uma estratégia tão foda, mas tão foda, que parece burrice e descaso. Quando eu comecei a dar aula pro Hudson, eu achava que a Amazônia e o sofrimento indígena era fruto de descaso. Eu achava que era burrice que fazia com que a vida deles fosse ruim. E agora, eu posso até estar enganado, mas com tudo que eu aprendi desde então, eu acho que todo o sofrimento do índio na Amazônia é resultado de uma tremenda de uma estratégia que faz com que ele não possa nada. Então, automaticamente, ele é um criminoso e ele vai cometer aquele crime que melhor lhe convir para ele conseguir sobreviver. Então, isso é o que acontece na Amazônia. Você é índio e o cara fala assim: essa terra aqui é tua. Índio fazer barulho
índio ter seu orgulho, índio ter essa terra aqui. Aí você fala, nossa, que maravilha, eu vou começar a plantar mandioca. Ele fala, não, você tá na Amazônia, você não pode plantar, você é louco. Ah, mas então eu vou cortar umas árvores aqui e tem umas ovelhas aqui. Não, você é doido, derrubar árvore na Amazônia? Não, isso daí também não pode. Então eu vou pegar essas madeiras aqui que já tá cortada, largada aqui nessa minha terra e vou fazer umas canoas e vou vender. Não, comércio de produto de madeira aqui na Amazônia não pode ser doido. Não, a gente tem que proteger esse lugar aqui. Tá, e o que que eu posso? Não, você pode bater tambor, você pode ter seu apito, você pode ter seu orgulho. Ah. Não, mas é sério que a terra é minha, eu não posso fazer nada mesmo? É sério. Você tá na Amazônia, você não pode fazer nada. Porra, tá bom. Então, ele não pode abrir uma empresa, ele é proibido de gerar riqueza. Ele não pode fazer uma cultura com a família dele, ele é proibido de gerar riqueza. Ele não pode caçar, ele é proibido de gerar riqueza. Ele não pode fazer nada. Então, quando todo mundo é criminoso, como na época do Al Capone e na época do surgimento da Yakuza, como todo mundo era bandido, como na época em que pessoas eram presas aleatoriamente e condenadas a 40 anos de prisão, você busca alguém que resolva o seu problema. Aí chega alguém pro índio e fala assim: vem cá, eu conheço esses mano aí. Se você caçar aqui, você vai ser preso, mas vai cortar aquela árvore ali, ó. E se os caras aparecerem, você corre pra cá, ó. A gente dá um jeito. Porque a Yakuza, ela fazia exatamente a mesma coisa. Pode vir jogar aqui, relaxa. Você é o dono? Fica aqui, ó. Se a polícia bater aí, eu falo que eu sou o dono. Você me paga aí 20% da operação, mas eu falo que esse lugar aqui é meu. Eu vou preso no seu lugar. A Yakuza fazia isso. Na Amazônia, tem gente que também faz. Corta essa árvore aí pra mim, eu te dou uma grana. Caça uns passarinhos exóticos aí, eu te dou uma grana. E aí o cara fala, a terra é minha, eu não posso fazer nada, mas aí vem um coroné falar pra eu fazer, e aí eu faço, ganho dinheiro e não vou preso, porra. Então é o jeito. Então, é o índio que é o bandido? Não. Eu tô falando que você tem que legalizar tudo na Amazônia? Não. Você pode fazer, por exemplo, como a China. Porque a China não foi burra de falar assim, tem que proibir tudo ou tem que legalizar tudo. A China foi lá, contou a quantidade de famílias e falou assim: eu quero saber exatamente o tanto de terra que é necessário para eles sobreviverem. Então aqui eles vão poder fazer cultura disso porque o Fábio Biólogo foi lá e disse que eles criarem galinhas, se eles criarem tilápia e pescada nesses tanques aqui, eles não vão afetar os biomas e eles não vão afetar todo o sistema. Então deixa eles fazerem aqui, e aí eles vendem tilápia, pescado, eles vendem ovo, vendem galinha e vendem turismo, porque aí eles podem fazer uma trilha aqui e mostrar essa beleza da terra e fazer a dança do índio, tentar fazer chover, vai que chove depois que sai a dança. Vão ganhar um monte de moeda. E turista paga caro pra ver os caras de cocá. Tanto que o Hudson me ensinou que quando os caras chegam na vila indígena, os caras vai lá, corre pra tirar a calça jeans, esconde a pajeiro, e veste a tanga e o cocá. Por quê? Porque os caras compram uns tamborzinhos, compram umas cuias, assim, por uma fortuna que eles vendem. E você não pode culpar o cara. O cara tá dando pro turista exatamente aquilo que ele foi buscar. Quando você vai na Disney e paga US$ 150 no Mickey desse tamanho aí, você é otário do mesmo jeito. E o cara te deu aquilo que você queria. E você volta feliz porque você comprou o que você queria. Então você não pode julgar o índio por vender uma cuia pro cara que foi lá passear. Mas aí a hora que o turista vai embora, ele fala, puta, que mico do caralho. Tira o cocá, tira a tanque, coloca a calça jeans e volta pro pajeiro. O mundo que determinadas pessoas querem fazer você acreditar que existe, não existe. Não existe. Para esse mundo existir, você teria que chegar para mim e dizer, Fausto, seu pai tem sangue 100% japonês, certo? Certo. Sua mãe tem sangue 100% japonês, certo? Certo. O que você está fazendo
numa cadeira de telemestre, você deveria estar sentado de joelhos num tatame, com a coluna ereta e com uma espada na sua cintura, porque você é japonês. Você tem que usar um capacete de ferro com chifre na cabeça. E não, eu estou num tempo diferente e eu vivo do jeito que eu quero. Se eu conseguir gerar riqueza para conseguir conquistar essa liberdade. Eu vivo do jeito que eu quiser. Então, o índio não tem que viver do jeito que a sua visão estereotipada da Xuxa. O índio não tem que viver do jeito que você quer só para satisfazer a sua expectativa. Você tem que perguntar para o índio o que ele quer fazer da vida dele. E muitos até querem trabalhar a terra e não serem criminosos do jeito que são. Mas eles não veem essa esperança porque eles nasceram num mundo em que tudo era crime e que eles tiveram que ser criminosos protegidos pelos caras que eram mais fortes naquela região. A vida do índio hoje não muda em nada da vida do cara que é preso e cooptado pelo PCC. A vida de hoje não muda em nada comparado com a do japonês que era viciado em saquê e tinha uma dívida enorme e começava a trabalhar para Yakuza. Nada. Nada. E é isso. Então, esse coroné, ele tá vendendo para quem? Ele tá vendendo só pro Brasil? Ou ele tá vendendo para um monte de gente que vem e compra a madeira daqui, os animais daqui, as coisas daqui, que levam riquezas daqui? Quem é que está pagando isso? Então, não é só o Brasil que está. Então, quando o Brasil ele criminaliza toda e qualquer atividade da terra pelos indígenas e pelos nativos, ele cria um Estado paralelo que garante a proteção, que conhece todos os esquemas, que conhece todas as autoridades, que conhece tudo, e ele garante a entrada e saída de pessoas que vêm com navios e vão embora com navios. Então a gente não tem nem o controle daquilo que é desmatado, nem o controle daquilo que é extraído, nem o controle daquilo que é feito. E aí entra um jogo duplo, uma troca onde França fode o Brasil e o Brasil, em contrapartida, é fodido pela França. Então, em troca deles nos foderem, a gente é fodido. Desculpa o meu vocabulário chulo, é porque eu sou uma pessoa chula. O que acontece? Ao mesmo tempo em que os coronéis eles garantem contratos de compra e venda de material que vão para fora, que isso é monitorado por satélite, mas essas imagens elas são perdidas no meio do caminho, né? São, ao mesmo tempo em que essa venda acontece para países que não falaremos o nome aqui, que bonitinho. Ao mesmo tempo que isso acontece, não era isso que eu queria, era isso. Ah, ao mesmo tempo que países europeus eles extraem animais, recursos, frutos, madeira, um monte de coisa, eles pagam ONGs de proteção ao território amazonense. Eles falam, olha, a gente vai te dar todo esse dinheiro aqui, ó, tudo isso de dinheiro aqui, para vocês controlarem aí. Aí esse dinheiro faz com que um monte de gente seja contratada para ficar vendo as fotos de satélite e dizendo, olha, nós estamos olhando aqui, nós estamos olhando aqui, nós estamos olhando aqui. Isso é o trabalho da polícia na época da Yakuza. Na época da Yakuza, a polícia tinha que acabar com a jogatina e com o consumo desenfreado de álcool. E eles, de fato, chegavam lá e prendiam. E aí, no outro dia, eles falavam, tá resolvido, não vai ter cassino. Mas aí o cassino aparecia em outro lugar. Né? A casa de jogatina lá aparecia em outro lugar e todo mundo bebendo do mesmo jeito. Agora a gente vai prender o cara que vende o saque para esse lugar aqui, porque ele vende muito, tem que vender menos. Aí prendia o cara também. Aí no outro dia você chegava em outro bar, tava cheio de saque outra vez. Então, o que as ONGs elas estão fazendo é o trabalho da polícia na época da Yakuza. Estão falando, a gente está olhando, a gente está de olho, a gente está de olho. E aí o que acontece? Todos os anos, a França, Europa, olham para os dados do desmatamento e falam, olha, a gente está dando muito dinheiro para o Brasil e a Amazônia e os resultados são esses aqui, ó, tá tendo desmatamento,
tá tendo contrabando de madeira, tá tendo sofrimento de índio, e desse jeito aqui não dá não. E aí, com isso, eles justificam isso aqui. Então, nós nos recusamos, nós nos recusamos a comprar qualquer coisa do Brasil. Por quê? Porque a gente não vai comprar uma coisa que está causando sofrimento de índio, que está causando desmatamento na Amazônia. Não dá para eu comprar soja de Goiás, não dá para eu comprar não dá para eu comprar manga, não dá para eu comprar suco de manga, não dá para eu comprar extrato, polpa de manga de um país que desmata a Amazônia. Isso não tem o menor cabimento, sendo que eu dou dinheiro para esses caras não desmatarem lá e eles estão desmatando. Aí não dá, aí não dá, né? Mas aí, vamos lá. Qual é o core francês? Do que vive a França? Da exploração das colônias africanas, né? Por enquanto, porque tá perdendo, né? Tá perdendo pro Putin aí. Por isso que o Macron veio aqui e falou, pelo amor de Deus, coloca o Putin no lugar dele. O lugar do Putin não é fora da Ucrânia. O lugar do Putin é fora das colônias francesas. É isso que o Sugar Baby tá falando lá. A França só existe do jeito que ela existe por exploração de negros. E qual que é o disfarce da economia francesa? O disfarce da economia francesa, você acha que a França ela funciona sustentada por aquele café que vende aquele chá maravilhoso na frente do Museu do Louvre. Você fala, nossa, esses caras vendem esse chá por US$ 25 e ele é tão bom, mas ele é maravilhoso, o lugar tá vazio. Mas você fala, meu Deus, é por isso que eles são chiques. Né? Então, o cara que você conhece lá, ele é estilista, ele é artista, artista plástico, filósofo e sofista, né? Porque ele consegue justificar a riqueza da França sem mencionar as colônias africanas. 14 países atualmente, se bem que agora eles andaram dando umas narigadas nos punhos do Níger e de outras colônias lá. Eu não sei agora exatamente quantas são. Mas aí, um país que vive de explorar colônias africanas, que são basicamente negros, eles fazem um protecionismo no sentido de, além deles pegarem 100% de 50% de toda a riqueza financeira gerada pelas colônias africanas, e além deles extraírem riqueza a bel prazer dali, né, até pouco tempo atrás, eles ainda fazem com o Brasil o protecionismo que o Japão fez com o mundo inteiro. Então, se você quiser vir aqui, você vai ter que pagar taxa desmatador de Amazônia e abusador de índio. Aí você vai pagar 900% de taxa. Tô falando um número tirado da bunda aqui. Não vou comprar, porque você faz quilombola sofrer. Então, é isso. Os caras exploram negros, colocam uma roupagem elegante, como se a França vivesse de turismo, porque os turistas vão lá ver o quanto o país é limpo, organizado, evoluído, civilizado, educado, civilizado, avançado, evoluído, civilizado, sofisticado, elegante, civilizado. E aí todo mundo quer fazer turismo lá para ter a oportunidade de ver essa coisa civilizada. Com protecionismo, financiando ONGs, garantindo que elas não deem resultados, e aí você tem uma desculpa para não comprar de um país que faz quilombola sofrer, porque o trigo do francês, ele está muito mais caro do que do brasileiro, do que do argentino. Então o que você faz? Não compra porque ele é desmatador. E aí você garante que você consegue uma roupagem de legitimidade numa economia que é de total exploração. Tá entendendo como tem muita coisa completamente interconectada? E aí você pergunta, o que o Macron veio fazer aqui? Se eu falar, vai ser uma grande sacanagem, porque eu vou estar lendo praticamente o que o Lucas me ensinou. Então eu vou deixar para a conversa de domingo. Não tá tão longe assim, né? Não tá tão longe. Chega. Vamos ter curiosidade de saber como que o mundo funciona, porque a gente para de falar besteira e o mundo, a realidade, ela tá muito mais interessante do que qualquer ficção e do que qualquer joguinho que a gente resolve jogar. Se bem que quase perde de Last Epoch. Esse jogo tá bom demais. Grande abraço.